na nossa pauta de conversas, os vetos da prefeita a projetos do senhor. Um deles trata da redução da jornada de trabalho aí dos enfermeiros de 40 para 30 horas. Qual avaliação o senhor faz deste veto? Primeiro, uma bandeira justa, né, que não visa beneficiar apenas a categoria, o segmento desses profissionais da saúde que atuam na enfermagem, né, que já seria uma coisa nobre, uma bandeira de luta nobre, porque é a dignidade do ser humano na questão da jornada de trabalho, né, sobretudo naquelas condições em que esses profissionais trabalham. Mas não é só essa questão de geração de emprego, que é importante, e de condições dignas de trabalho, que também é importante. Mas é um ganho para a sociedade, porque a prestação do serviço desses profissionais vai ficar muito mais, dar mais qualidade, né? Vai prestar um serviço com muito mais competência, com muito mais capacidade, dedicação, porque vai estar vencendo o drama da sobrecarga do trabalho, que realmente é uma coisa estafante e é degradante para o ser humano. Então, em função disso, é um benefício para a sociedade. O usuário da saúde, que é a população em geral, é que vai sair ganhando pela prestação do serviço de qualidade. E já há iniciativas nesse sentido a nível nacional? Olha, inclusive essa casa, raramente um requerimento é aprovado e ele é proposto por 21 vereadores. As pessoas que atuam nessa área, o Conselho Regional de Enfermagem, a Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM, o COREN, o COFEN, que é o Conselho Federal, todo esse pessoal, o sindicato, né, eles estiveram nos procurando nos meses de março, abril e maio de 2009, e nessa peregrinação, dando conta do movimento em Brasília para a tramitação dessa lei no Congresso Nacional. Então, nós tivemos uma coisa inédita, raramente acontece. Os 21 vereadores presentes fizemos um documento, uma moção de apoio a essa luta, para que essa luta no Congresso Nacional, que vem respingar justamente no conjunto da categoria que trabalha no setor privado, a regulamentação de uma profissão, né? Então, mexe com essa matéria, é competência da União tratar dessa matéria. Então, já existe esse precedente aqui, essa casa abriu, não só aprovando a lei, mas criando uma moção por unanimidade, não na aprovação, mas na própria propositura, né? Então, já é uma matéria com a qual a casa está familiarizada, né? O que acontece? Saindo do universo do setor privado para o setor público, no Norte já tem uma lei em que os profissionais da enfermagem já trabalham como os da medicina e outros segmentos da saúde. Já trabalham a questão das 30 horas semanais. O que nós fizemos? Adequando essa realidade para o município de Natal. Curiosamente, a prefeita, que tem uma secretária que é dessa luta, que é uma pessoa que tem origem, inclusive na convivência da profissão, né, é da enfermagem, conhece e participou dessa luta, simplesmente ficou em situação difícil, uma situação vexatória, porque a prefeita veta, sem momento algum, colocar que a Câmara de Natal não tinha competência para fazer uma lei como essa, entendeu? Não tem, o veto não tem assim, a caracterização de vício de constitucionalidade, né, de admissibilidade, de juridicidade. Pelo contrário, é reconhecida a Câmara como competente para legislar nessa matéria no âmbito do município de Natal. E a prefeita vê todo do ponto de vista político, né, por discordar desse avanço, né, uma prefeita jovem que poderia ter outra visão, outra cabeça, infelizmente, né, veta uma matéria como essa, e os profissionais de enfermagem estão conversadores, visitando os gabinetes, para que na apreciação do veto, que já foi lido, nós consigamos, né, fazer a derrubada desse veto com os colegas vereadores, né, por questão até de coerência com aquilo que foi aprovado. Ainda na temática dos vetos, outro veto a um projeto do senhor é com relação à participação da Associação dos Usuários de Serviço de Saneamento Ambiental, as ASUSAS, né, na integração do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Esse foi outro veto da prefeita. A lei que criou o CONSAB, é uma lei de 2001, essa lei tinha uma lacuna, né? Os 4 serviços básicos de saneamento, né? A questão do abastecimento de água, a questão da drenagem urbana, a questão da coleta e tratamento do lixo e a questão da coleta e tratamento do esgoto, né, das fezes, dos dejetos humanos, esses 4 pilares não estavam completos. Faltava a questão do lixo, né? Não tinha presente no CONSAB, por exemplo, representantes do Sindilimp, né? Ou seja, dos 4 pés, estavam só 3 representados lá. Nós fizemos uma lei em 2004 que atualizou e fez adequação, né? E, portanto, essa lei foi criada, inclusive, não foi de iniciativa do Executivo, foi uma iniciativa do Legislativo, né? Agora, curiosamente, como o Natal avançou e tem um exemplo para todo o país, que é essa questão das ASUSAS, é um movimento comunitário no saneamento, já que você se organiza para defender sua casa, sua rua, tal, para defender a questão específica do saneamento, que é muito importante, de saúde pública, complementa a luta pela dignidade da moradia, né, da moradia digna. Então, as ASUSAS são uma experiência inovadora no Brasil, que teve origem em Natal, a partir da ASBAN, desde 2004, né?
Então, eu me lembro, a primeira que a gente foi convidado pelo doutor Urbano, fomos fazer o lançamento da Assussa do Planalto, e Pitimbu e Satélite, né? Lá no CAIC do Planalto, né? Ali do Satélite. Então, já tem hoje em torno de 8 Assussas e vem no projeto, Neópolis, Redinha, né? Praia do Meio, Roca, enfim. Esse Ponta Negra recentemente, né? Então, esse processo hoje está criando um fato novo que ajudaria a dar mais representatividade ao próprio CONSAB. Então, essa lei, uma sugestão, inclusive, deles, elaborada por eles, a gente apenas teve a honra de apresentar o projeto, mas o projeto foi de autoria do pessoal das Assussas, que a gente pediu esse auxílio, né? Então, esse projeto foi aprovado por unanimidade e a prefeita vetou, né? Sinceramente, é um retrocesso, uma prefeita do PV, de um partido envolvido com a questão ambiental, com esse compromisso na sua própria origem, no seu temário, né, do seu ideário, e simplesmente ela vetou, assim, eu acho que inexplicavelmente, porque não dá para entender. Seria a sociedade civil organizada participando das dentro do discussões do Conselho. Do Conselho de Saneamento, com o direito a voz e voto, né? É você dar um assento à Assussa, né? Isso, inclusive, ia corrigir até uma deformação. Não iria mexer com a paridade, ia até ajustar a paridade. Não, infelizmente, a prefeita vetou, o que eu acho que ela foi muito mal assessorada ou simplesmente rasgou a cartilha do PV. Durante esses últimos meses, vereador, o senhor esteve aí atuando na região de Mato Grande, aqui próximo a Natal, como palestrante, estimulando aí os municípios a participarem, prepararem suas conferências e participarem da conferência estadual. Como foi essa participação aí nos municípios? Nós estamos em fase de, preparatória da Conferência Nacional das Cidades. É a 4ª conferência. Houve 2003, a primeira, 2005, 2007 e agora vai ser a cada 3 anos em 2010, inclusive com a etapa municipal tendo início ainda no final de 2009. Né? Então, essa etapa municipal, preparatória em cada município, realizamos mais de 100 em todo o estado. Né? A etapa estadual será de 18 a 20 de março e a etapa nacional de 24 a 28 de maio em Brasília. Né? Veja só, para essas conferências, o temário é os avanços, as dificuldades e os desafios do que foi produzido nas 3 conferências anteriores, né? O que falta para se avançar nessa política nacional de desenvolvimento urbano, criar o sistema nacional com os municípios, com os estados, enfim. Então, esse temário foi tratado nessas conferências municipais. O nosso compromisso com o Concidades Estadual, que é o Conselho Estadual das Cidades, já temos o Concidades em Natal, que inclusive a lei elaborada foi nossa relatoria, e acolhemos várias contribuições. Em função de termos participado desse processo como relator aqui em Natal, fomos convidados a dar essa palestra nessas conferências. Então, nós priorizamos o quê? Aquela região metropolitana de Natal, fizemos as 10 palestras nos municípios, participamos de todas elas, né? E a nível de Mato Grande, por ser uma região próxima de Natal, assumimos o compromisso com o pessoal do Estado, com o estadual, de não nos distanciarmos muito de Natal em função da nossa permanência aqui na região metropolitana e fizemos a região do Mato Grande. De 8 a 10 municípios, né? Fizemos Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara, São Miguel dos Touros, João Câmara, Bento Fernandes, fizemos em torno de 8 nessa região do Mato Grande. E a participação dos municípios tem sido muito boa, inclusive, o pessoal numa visão muito proativa de criar os conselhos municipais, mas também não com tanta pressa que não tenha debate, né? Porque a criação do Conselho Municipal leva um certo tempo, mas levando em consideração que nós fomos relator aqui em Natal, nós também passamos para cada conferência uma minuta com esse projeto para se fazer a adaptação em cada município e criar o seu concidade local, né? Em João Câmara, em Touros, em São Bento do Norte, em Parazinho, Caiçara, enfim, que nós tenhamos aí também essa criação. Então, nossa participação foi, enriqueceu o processo nesse sentido. A gente também colhemos muitas informações importantes, né? A luta de Pedra Grande com São Bento do Norte para criar um aterro sanitário, com São Miguel de Gostoso, vai até Galinhos, Caiçara, São Bento, enfim. Algumas experiências importantes acontecendo, os prefeitos participando de todas as conferências, com uma participação efetiva, chamou a atenção, né, da sociedade e do poder público. Então foi um processo muito, eu diria que foi uma jornada muito rica em informação de nossa parte para eles e também de lá para cá, que vem enriquecer também esse acervo de informação do Conselho Estadual da cidade.